Paris, 1863. Enquanto a Cidade-Luz se transformava em frenesi de boulevares e cafés sob o reinado de Napoleão III, um objeto discreto passava de mão em mão nos salões secretos da alta sociedade, nos cortiços de artistas boêmios e nos esconderijos de revolucionários. Era pequeno o suficiente para ser escondido sob os amplos vestidos das damas ou dentro dos casacos dos cavalheiros, mas seu conteúdo era explosivo demais para os padrões da época. Chamava-se Adivinha e Dicionário de Sonhos, assinado por uma misteriosa vidente conhecida apenas como Madame Le Marchand, um grimório singular que fundia a sabedoria das cartomantes ciganas com o simbolismo maçônico que circulava nos círculos underground de Paris, criando um sistema de interpretação onírica tão avançado que parecia antecipar em décadas as descobertas da psicologia moderna. O que tornava este manual diferente de tantos outros livros de sonhos que circulavam na época era a sua abordagem radical. Para Madame Le Marchand, cujo nome real muitos acreditam ser Marie Clémentine Dufour, embora nenhum registro oficial comprove esta identidade, os sonhos não eram meros presságios a serem decifrados de forma mecânica, mas uma linguagem viva da alma, um teatro onde os dramas internos do indivíduo se misturavam com forças arquetípicas que transcendiam o tempo e o espaço. Enquanto os manuais comuns da época ofereciam interpretações fixas, sonhar com cobra significa traição, ela propunha um sistema dinâmico onde a mesma imagem podia ter significados diferentes dependendo do contexto emocional do sonhador, da fase lunar e até dos acontecimentos recentes em sua vida, uma abordagem que ecoaria estranhamente, 70 anos depois, nos escritos de Carl Jung sobre o inconsciente pessoal e coletivo. As páginas amareladas do pequeno volume, que media não mais que 12 centímetros por 8, perfeito para esconder em baús ou sob travesseiros. Continham 3 camadas de conhecimento entrelaçadas com uma maestria que ainda hoje surpreende os poucos estudiosos que tiveram acesso a originais. A primeira parte era de fato um dicionário de símbolos oníricos, mas com nuances que desafiavam as convenções da época. Ao invés da interpretação simplista água igual emoções, Madame Le Marchand distinguia entre águas paradas, emoções estagnadas que pedem movimento, águas turbulentas, mudanças iminentes no destino, águas claras, verdade interior prestes a emergir, e até mesmo águas congeladas, potencial criativo adormecido. Serpentes, longe de serem sempre um aviso de traição, podiam representar forças subterrâneas de transformação ou mesmo sabedoria ancestral a ser integrada, dependendo de sua cor e comportamento no sonho. A segunda parte do manual revelava um sistema de adivinhação através de cartas comuns que antecipava em décadas o uso psicológico do tarô. Madame Le Marchand ensinava como embaralhar um simples baralho francês de 52 cartas enquanto se concentrava em uma questão premente, e então interpretar as combinações que surgiam não como predições literais do futuro, mas como espelhos das dinâmicas inconscientes em jogo na vida do consulente. O 7 de paus, por exemplo, não significava simplesmente conflitos à vista, mas energia vital bloqueada que precisa ser direcionada. O rei de copas não era apenas um homem loiro, mas o princípio da sabedoria emocional a ser cultivado. Essa abordagem, que hoje reconheceríamos como precursora da teoria das sincronicidades de Jung, era revolucionária para uma época em que a maioria dos videntes ainda pregavam determinismo rígido em suas leituras. Mas era a terceira parte do livro, intitulada discretamente O Código Lunar, que continha as ideias mais radicais e perigosas de Madame Le Marchand. Aqui, ela detalhava como os ciclos da Lua influenciavam não apenas os tipos de sonhos que temos, mas nossa capacidade de acessar através deles informações que transcendem o tempo linear. Durante a Lua Nova, afirmava ela, os sonhos tendem a revelar sementes de futuros possíveis. Na Lua Cheia, tornam-se espelhos de verdades interiores que resistimos a encarar. Mais controverso ainda era seu calendário lunar que relacionava fases específicas da Lua com a propensão a certos tipos de sonhos proféticos, uma ideia que antecipava em quase um século as pesquisas modernas sobre a relação entre ritmos circadianos e atividade onírica. Não surpreende que tal livro tenha rapidamente chamado a atenção indesejada das autoridades. A Igreja Católica, que já lutava contra a crescente popularidade do espiritismo, via nele uma perigosa porta para superstições diabólicas, especialmente porque permitia que leigos interpretassem seus próprios sonhos sem a mediação clerical. A polícia de Napoleão III, por sua vez, suspeitava que o manual estava sendo usado por grupos revolucionários como forma de comunicação cifrada.
Há relatos de agentes infiltrados em bares e salões de Paris tentando decifrar supostas mensagens subversivas escondidas nas interpretações de sonhos compartilhadas entre conspiradores. Até a comunidade médica da época se voltou contra o livro, com psiquiatras proeminentes argumentando que encorajar as pessoas a levar seus sonhos a sério podia induzir à insanidade. O destino final de Madame Le Marchand permanece envolto em mistério. Alguns dizem que fugiu para a Inglaterra, outros que foi presa e morreu na obscuridade, e há até quem afirme que continuou seu trabalho sob diferentes pseudonimos. Mas seu legado sobreviveu nas poucas cópias originais que escaparam da destruição. Hoje, sabe-se de apenas 3 exemplares completos da edição de 1863. Um guardado a 7 chaves na Biblioteca Nacional da França, outro na coleção particular de um excêntrico bilionário suíço, e um terço que supostamente pertenceria a um coven de bruxas em Nova Orleans. Versões pirateadas circulam no mercado negro de antiguidades ocultistas, mas estudiosos alertam que muitas foram alteradas ao longo dos anos, com adições e distorções que desvirtuam o sistema original. O que talvez seja mais fascinante nessa história toda é como as intuições de Madame Le Marchand parecem antecipar descobertas científicas que só viriam muito depois. Quando Carl Jung começou a desenvolver sua teoria dos arquétipos na década de 1920, ficou chocado ao descobrir, em uma visita a Paris, que muitos dos símbolos que ele considerava universais já haviam sido catalogados de forma semelhante no pequeno livro da vidente francesa. Rumores persistentes sugerem que o próprio Jung pode ter tido acesso a uma cópia em sua juventude, através de um antiquário em Basel. Embora ele nunca tenha admitido publicamente essa influência. Nos círculos da psicologia analítica contemporânea, um pequeno mas dedicado grupo de pesquisadores vem revisitando o trabalho de Madame Le Marchand com novos olhos, argumentando que ela pode ter sido uma pioneira não reconhecida no estudo da linguagem simbólica da mente. Em laboratórios de neurociência, alguns cientistas começam a explorar se suas observações sobre a relação entre fases lunares e conteúdo onírico podem ter base em flutuações nos níveis de melatonina e outros neurotransmissores. E em salas de terapia ao redor do mundo, cada vez mais profissionais estão descobrindo que os métodos intuitivos de interpretação propostos por essa vidente esquecida do século XIX podem, afinal, conter insights valiosos sobre os meandros da psique humana. Num mundo onde a fronteira entre ciência e intuição se torna cada vez mais porosa, talvez esteja finalmente chegando a hora de Adivinha e Dicionário de Sonhos de Madame Le Marchand sair das sombras e receber o reconhecimento que merece, não como mera curiosidade histórica, mas como um marco esquecido no entendimento da mente humana e de suas conexões misteriosas com o universo que nos cerca. Afinal, como ela mesma escreveu em uma das páginas finais de seu Manual Proibido, os sonhos são as cartas que a alma escreve para si mesma, cabe a nós aprender sua linguagem antes que amanhã as queime na luz do sol.